No livro você fala da fuga do presídio que teve lá, que chegou a entrar no Guinness, né? Como na época não foi a maior fuga de. Então, tem esse presídio, né? É Enfim. o presídio que hoje, por acaso, é um shopping center. Olha que Ah, mundo na volta, né? Chamava Penal de Punta Carretas, né? você Na passou ponta por de lá, não? então, eu passei por lá, mas já não tem muito interesse, né? Não Nos ficou dias de preso, hoje. não. O Uruguai, no início do século XX, era um dos países mais urbanizados e industrializados, lógico que proporcionalmente à sua população e região, na América Latina, né? Como eles têm muito gado no campo, que absorve pouca mão de obra, né? Muito menos que a agricultura, a população urbana era a maioria, eles tinham dezenas de cinemas, teatros, uma vida cultural intensa em Montevidéu, livrarias, tudo. E eles tinham um movimento anarquista muito forte. Só para vocês terem ideia, tanto no Uruguai quanto na Argentina, você tem nessas primeiras décadas do século XX 2 centrais sindicais, ambas dirigidas por anarquistas. Uma delas de inspiração anarco-sindicalista, forçando a barra aqui para o termo, tá? Ou forista, que era a Federação Obreira Regional do Uruguai, ou Federação Obreira Regional Argentina. E outra sindicalista revolucionária, ou seja, uma central sindical que não se declara ideologicamente anarquista. Então, no Uruguai tem a FORU, né, e tem a UZU, as duas dirigidas por anarquistas. Na Argentina vai acontecer a mesma coisa. Além disso, você tem um anarquismo que foi chamado de anarquismo expropriador, que é diferente do terrorismo anarquista que teve na França, etc. O que era o anarquismo expropriador? Eram pessoas ou grupos de pessoas, clandestinos, obviamente, que se dedicavam a arrecadar fundos aí para os sindicatos, para fazer jornais, para ajudar famílias de quem estava preso, pagar advogado para quem estava preso, etc. E como eles próprios diziam, eles não ficavam simplesmente no papel de caridade para os presos, né? Eles buscavam, de fato, libertar esses presos, né? Às vezes derrubando muros, abrindo túneis, às vezes se empregando clandestinamente como carcereiros em presídios para possibilitar fugas, né? Uma dessas fugas acontece nesse presídio que o Denis mencionou. Eles atrasaram. Quem gosta de futebol deve saber que a primeira Copa do Mundo da história foi em 1930, justamente no Uruguai. Por um motivo importante, o Uruguai era o país mais aficionado do futebol do mundo na época. O Uruguai tinha ganhado as Olimpíadas de 24 e 28, aí ganha o apelido de Celeste Olímpica até hoje por causa disso, e em 1930 a primeira Copa do Mundo no Uruguai. E aí, o Denis está mostrando uma página do livro que tem um mapa do túnel que eles projetaram da cadeia. Qual era o plano deles? Nós vamos inaugurar o nosso túnel junto com a Copa do Mundo de 30. Eles atrasaram um pouco. Um casal anarquista, né, o Gino Gatti e a sua esposa, que me foge o nome agora, né, o Gino Gatti foi agora conhecido como um engenheiro anarquista, né? Eles alugam um imóvel próximo do presídio, abrem uma carvoaria, são super simpáticos, fazem amizade com os vizinhos, e dia após dia sai dali caminhão com terra por baixo e carvão por cima, né? Quem comprar o livro vai ver que o plano é extremamente detalhado. Esse túnel ficou tão perfeito, mas tão perfeito, né? Ele tinha paralelepípedos em abóboda, ele tinha iluminação, ele tinha ventilação, você andava praticamente de pé dentro desse túnel. Os caras calcularam um ângulo de inclinação, porque tinha um desnível em relação à cadeia, etc. Bom, fogem anarquistas por esse túnel, alguns são recapturados depois. Isso é em 1931. Copa em 30, eles atrasam um pouco, inauguram o túnel em 31. Passa-se o tempo, década de 70, 1971, esse mesmo presídio está lotado de presos políticos, né? Isso, essa página mesmo. Boa, bem lembrado, ainda bem que o Denis mostrou a página. E acontece uma coisa meio maluca, vocês estão vendo o que está escrito aí? A solidariedade entre os ácratas, né, que é um sinônimo anarquista, não é palavra escrita somente, tá? Aportuguesando. Em 71, os tupamaros são maioria na cadeia, e eles conseguem construir um túnel também.
O túnel deles, por acaso, cruza com o túnel dos anarquistas. Por quê? Porque o túnel dos anarquistas tinha sido tão bem construído e era tão amplo que a polícia, a prefeitura, lá na época, decidiu tapar as entradas e deixou o túnel, porque essa é uma obra imensa, rechear aquele túnel de novo. Bom, o túnel ficou lá, tapado na entrada e na saída. 40 anos depois, em 71, o túnel dos Tupamaros está sendo cavado, e é um túnel bem mais tosco. Os caras, era terra só, os caras foram rastejando, não conseguia nem ficar agachado ali e tudo. De repente, o túnel deles cruza com um troço, os Tupamaros falam, que porra é essa, né? E ficam ali embasbacados, olhando o túnel, né? Um olhando para a cara do outro. Alguns deles em entrevistas contam, né? Falando, nossa, meu, como que os caras fizeram um negócio muito melhor que a gente 40 anos antes, né? E aí eles andam pelo túnel dos anarquistas e acham um cartaz que tá essa frase. Aí eles ficam assim, mas quem que deixa um cartaz no túnel de cadeia, né? A liberdade para os anarquistas não é só palavra escrita, né? E aí algum louco lá dos Tupamaros também decide, tipo, vamos deixar um cartaz também, né? Eles deixam lá uma frase, eu não lembro exatamente, mas acho que é 2 ideologias, 2 caminhos que se cruzam em busca do mesmo objetivo, a liberdade, né? Nessa fuga aí saem, entra no Guinness Book, né? 111 presos, ironicamente é o mesmo número de presos mortos no Carandiru oficialmente, né? E saem alguns anarquistas também e uma maioria de tupamaros, né? Então tem essa história aí que literalmente conecta 2 túneis, 2 organizações, 2 períodos históricos no Uruguai, né?